Poucos músicos foram tão influentes e tão decisivos nos caminhos da música moderna quanto ele. O russo Igor Stravinsky foi capaz de subverter as tendências musicais do início do século XX e propor alternativas originais para a linguagem musical de sua época, ao trabalhar de modo criativo os planos rítmico, harmônico e formal em suas composições. Você sabe que Stravinsky, quando jovem, ele mesmo falou que ele não conhecia ninguém que tivesse afeição por ele quando jovem. O pai dele era cantor do teatro, ele era um baixo do coro do teatro, e ele começou a estudar piano muito cedo, muito jovem. E é interessante que tem uma coisa muito correlata assim, com a vida de Tchaikovsky, né? Ele vai para São Petersburgo, Tchaikovsky é de São Petersburgo, começa a estudar música criança, Tchaikovsky também. O pai queria que ele fosse advogado, Tchaikovsky também. Ele entra para a escola de direito, assim como Tchaikovsky, larga na metade e vai se dedicar à música e à composição. Então são histórias muito parecidas. E ele, na verdade, ele começa a estudar música e, como eu já disse aqui, Rimsky-Korsakov é o grande professor que abraça Stravinsky. Ele, na verdade, vira um segundo pai para Stravinsky. Com ele que Stravinsky vai aprender muita coisa, principalmente em relação à orquestração, já que Rimsky-Korsakov, além de um grande compositor, era conhecido pela sua orquestração fantástica. Essa infância um pouco fechada acabou não trazendo características para a vida dele futura como um ser humano. Ele se relacionava muito bem com as pessoas. Ele tinha uma excelente relação, ele abria, ele ouvia, ele falava, ele ampliava o círculo de amizades dele, ele precisava da interlocução com outras pessoas, com outros intelectuais, ele sentia falta disso, né? Mas, de certa forma, ele se fecha dentro de uma crença musical que ele tinha. E essa crença musical, essa solidez no pensamento musical dele, isso é muito interessante e muito real na obra de Stravinsky. Stravinsky primeiro se caracterizou pela escrita para os balés, né? E quando ele escreve O Pássaro de Fogo, Petrushka e A Sagração da Primavera, ele rompe, ou ele ultrapassa barreiras da orquestração. A escrita orquestral de Stravinsky é genial, ele utiliza instrumentos em regiões que raramente eram utilizados, né? O desenho, a força com que ele escreve para a orquestra, a riqueza da orquestração de Stravinsky é uma das principais características, além de uma vitalidade e de uma força rítmica muito grande. Essa força rítmica, ela é uma das características principais da escrita de Stravinsky em toda a sua vida, né? Quando a gente vai para o período intermediário, que começa aí em torno de 1915, né, quando ele vai para a parte onde as formas musicais são mais importantes, a gente vê lá as sinfonias, a Sinfonia em 3 movimentos, Sinfonia em Dó, a História do Soldado. Então, a estrutura formal começa a ter uma importância muito grande dentro da obra de Stravinsky. Na terceira fase da vida dele, que seria a fase serialista dele, ele tem uma influência muito grande de Schoenberg e também de todos os grandes maestros que ele acaba conhecendo nos Estados Unidos, e escreve outras
obras bastante importantes na vida dele, apesar de não terem a fama que ele conseguiu com esses balés, as missas e as sinfonias, além da História do Soldado, nos 2 períodos anteriores da sua vida. Music to hear, why hear thou music sadly? Sweet, sweet, sweet or not, joy, delight in joy. Why lovest thou that which thou receivest not gladly? Eu acho que é interessante Stravinsky é porque, primeiro, ele não criou nenhum novo método ou nenhuma forma harmônica ou caminho harmônico a ser seguido. Né? Ele vai nos limites da tonalidade, ele ultrapassa a tonalidade, mas ele usa muito a questão rítmica, a questão da orquestração, da sonoridade para caracterizar a sua peça. Né? Então ele não assume nenhum tipo de política artística nova, ele não vai defender nenhum tipo de princípio novo que deve ser seguido. Ele não tem o leitmotiv do Wagner, ele não tem o dodecafonismo da escola vienense. Não, ele se utiliza de tudo, mas de uma forma muito pessoal. Ou seja, ele busca se expressar da forma com que ele acha que precisa se expressar. E isso é muito interessante, porque ele não tem amarras. E essa falta de amarras acaba influenciando a muita gente. Né? Às vezes é muito mais fácil você ter amarras para te direcionar do que você não ter amarras, você estar livre para aquilo. I remember that I played the scale on the piano. And playing the scale on the piano, I thought, after all, who invented the scale? Somebody invented the scale. If somebody invented the scale, I can change something in the scale and invent something else in the scale. And I invented, I remember, say C, D, E, no F. I jumped to G. And an F came after the last B. Yeah. You see, and somebody, an old uncle who was came beside me on the piano, he asked me, "What are you playing? You start so decently with C, D, E, and afterwards you jump." I said, "My dear uncle, that's my invention. Let me alone." How old were you then? Oh, I was 8 years old. And you had piano lessons? Oh yeah, I had piano lessons from 7. Eu acho que quem não conhece Stravinsky deveria começar sempre pelos 3 balés que ele compôs, que são Pássaro de Fogo, Petrushka e A Sagração da Primavera. São 3 obras que qualquer um que gosta de música clássica precisa conhecer essas obras. Elas são realmente fantásticas. Tá? Tem, além disso, a História do Soldado, que estamos fazendo aqui, então quem puder vir aqui assistir ao vivo, a melhor forma de conhecer não há. Ele tem a Missa, que é fantástica. Ele tem uma ópera que se chama Oedipus Rex, que é uma maravilha de música. Ele tem 2 sinfonias fantásticas, a Sinfonia em 3 movimentos, a Sinfonia em Dó. E eu acho que, além de outras obras pequenas, então ele tem um repertório extremamente amplo, mas eu acho que, para quem quer conhecer Stravinsky, pelo menos essas obras, elas precisam ser ouvidas e conhecidas com mais profundidade.
que o Stravinsky deixa é de uma riqueza rítmica, de uma riqueza orquestral, que todos os grandes compositores do século XX e XXI acabam bebendo na fonte dele. Mesmo compositores de trilha de cinema, como John Williams, muitos trechos de obras do John Williams você ouve Stravinsky ali. Então é um compositor que realmente deixou um legado maravilhoso e que é aproveitado por todos, sejam compositores, seja o público que vem escutar. There are many definitions of music. Do you happen to have a special one of your own? My definition is always the same. Music is an organization of tones, an act of human mind. And at that propos, I remember a phrase of the great philosopher Schopenhauer, who spoke in the same terms about music. I put even down his phrase. And the musical tones inhabit and form a universe of their own, in which the human mind has created the materials and reduced them to order. Encontra seu violino. Vê-se que é um violino de muito boa qualidade. O diabo aparece. É um velhinho que tem na mão uma rede de caçar borboletas. Após algum tempo, ele se aproxima do soldado.